Boa noite, irmãos! Vamos direto ao assunto, que eu tenho pouco tempo para ministrar essa mensagem. E ela é continuação da série de mensagens A Cruz Vem Antes da Glória. E vamos relembrar primeiro, Eu falei primeiramente na primeira mensagem sobre galardão. Apocalipse 22:12 fala assim: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Uau! Galardão então é recompensa, é pagamento, é prêmio, é distinção recebida, é um salário. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, segunda aos Coríntios, que é uma carta, não um livro. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Uau, Paulo então aponta para a eternidade. Paulo aponta para aquilo que nós vivemos aqui, não se compara com o que viveremos lá. Então queremos receber um galardão lá no céu. Lembrando que galardão, você vai receber o galardão de boas obras e galardão de más obras. Então é bom você ficar esperto, falar para o brother do teu lado e falar assim: fique esperto, irmão. Esperto, irmã. Fala assim: seja inteligente. É uma questão de inteligência, tá? Não, pastor, de fé também. Na verdade, sim, a fé é o fundamento disso daí, mas tem que ser inteligente. Aí o David, irmãos, meu Jesus amado, queridos, o que foi aquela mensagem do pastor David dentro dessa série A Cruz Vem Antes da Glória? Olhe para o Calvário. Olhe para o Calvário. Uma vida em direção ao Calvário. Tremendo demais. E domingo passado eu quase aceitei Jesus de volta. Voltou isso aqui assim, ó. Um pouquinho menos. Tetelestai, que o Léo sabe falar com bastante autoridade. Irmãos, que mensagem poderosa do trono de Deus. Do trono de Deus. Muito poderosa. Então, a cruz vem antes da glória, é uma série de mensagens. Eu creio que tem mais umas 35, mas estou brincando. Tem mais umas 3 mensagens. E vai ser muito importante para nós como igreja entender o que o Senhor está construindo através dessa mensagem. Amém? Vamos lá. Segunda, então, a continuação daquela primeira mensagem que eu ministrei e continuação na série de mensagens, a cruz vem antes da glória. O tema dessa parte aqui é a cruz vem antes da glória também. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Me responde uma coisa: nós temos essa virtude? Volta o louvor, vamos começar o culto e volta. Espera aí, igreja, você tem essa virtude? E recebereis a virtude do Espírito Santo, de Deus. Você tem essa virtude? E preocupado, confesso que deu uma preocupadinha assim. Apocalipse 19:10. Ouça isso aqui, irmãos, ouça isso aqui. E eu lancei-me aos pés para o adorar. João estava lá na revelação de Jesus a ele, e um anjo apareceu para ele, ele se lançou, ele está narrando isso aqui. E eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faça tal coisa. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu não vou nem entrar aqui nesse versículo aqui, porque eu amo. Deus tem falado muito ao meu coração com relação a esse versículo, com relação à cidade, com relação a tudo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, na cidade, nas regiões, no estado, na nação e fora das fronteiras do Brasil. É muito grande, é muito poderoso. Já está fazendo, na verdade. Então eu quero te afirmar uma coisa, irmãos.
estamos, você está, eu estou, nós estamos no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Se você está aqui sentado, é porque o Senhor quer que você esteja aqui. Afinal de contas, nós estamos vivendo o reino de Deus. Então, se o reino é de Deus, quem é soberano? Deus. Então, Ele quer que você estivesse aqui, Ele queria que você estivesse aqui. Segunda coisa, a árvore só dá fruto se estiver plantada e enraizada. Então, cria raiz, irmão. Cria raiz. Aprofunde suas raízes. Eu quero aqui desmistificar algo acerca do que eu vou ministrar. Jesus não morreu com o objetivo de te enriquecer. Pastor, eu achei que havia recebido minha bênção hoje aqui. Você vai, a maior de todas. Mas Ele não morreu para te enriquecer. Ele morreu e ressuscitou para te tornar herdeiro de um reino de valor incomensurável, colossal, terrível, incalculável, inestimável, imponderável, ilimitado, imensurável, incontável, infinito, inumerável, imarcessível. Treinar o diafragma. Isso, Ele morreu para isso. Não foi para te enriquecer, foi para te tornar herdeiro de um reino incalculavelmente abençoado. É diferente de você querer ter e você simplesmente ser o herdeiro. Conseguiu compreender a gigantesca diferença? Entenda algo, irmão. Mais uma coisa que é questão de inteligência. Se for necessário, Deus tem um propósito em sua vida. Deus quer cumprir algo na tua vida. Se for necessário que você fique muito rico lá no céu, Deus quer que você seja muito rico no céu, que Ele quer que o seu galardão seja gigantesco lá no céu. E para que isso aconteça, você precisa enriquecer aqui na terra, Ele vai te dar. Simples. Não tem técnica, não tem manha, não tem esquema, tem propósito. Propósito. É muito simples. Amém. Então, seja inteligente, faça por onde? Faça por onde? Tendo um propósito. Precisamos entender sempre que tudo que Jesus fez foi apontando para a eternidade. Afinal, esse é o coração de Deus, a eternidade. O Deus de eternidade, por um momento, se tornou um homem 100% humano, para nos trazer desse lugar efêmero e nos levar para algo eterno. Esse é o alvo de Jesus. Agora, para que possamos viver o que o Senhor quer que vivamos, para que a gente possa viver isso tudo que o Senhor quer que a gente viva, a gente precisa entender alguma coisa, irmão, sobre a forma que somos chamados a viver. A forma que nós vamos viver aqui, irmãos, é uma forma específica. Olha só, Mateus 16, 25. Jesus está falando aqui, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, que dará o homem em recompensa da sua alma? Gente, isso aqui é muito forte. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Vá. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Para que possamos, irmãos, através dessa nossa vida aqui, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, nós precisamos entender que a nossa forma de viver aqui é diferente. Não é igual, irmão, a do resto do mundo, não. E nós temos que aprender a viver da forma que Jesus tem para nós. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu quero assim que você entenda
que é uma das coisas que para nós, você não pode mais ficar com medo disso ou qualquer outra coisa. Rejeição. Aprenda a lidar com isso, irmão. Aprenda de uma vez por todas a lidar com a rejeição. Porque Jesus falou no sermão da bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, nós vamos sofrer rejeição da parte de muitas pessoas. Olha como é que está o mundo. Me responde uma coisa: Jesus está certo ou está errado nas suas palavras? Está meio dividido o público. Está certo ou está errado? O mundo da seguinte forma: o que é certo é errado, e o que é errado está certo. Por que você acha que vão aceitar a sua mensagem com tanta facilidade assim? Não vão, porque o certo está ficando errado. Vão te rejeitar. Jesus sofreu rejeição, quem dirá nós que estamos vivendo agora os últimos segundos da humanidade dessa terra, irmão. A situação é que muitas pessoas já entram na igreja com algum grau, ou até com graus graves de quadros de rejeição. Já vem para a igreja assim. Seja sofrida por parte dos pais na infância, seja durante a adolescência, ou por algum tipo de doença social, como racismo, semitismo, ou outras doideiras modernas que inventam aí. E até por pastores e líderes que por N motivos selecionam a pessoas baseado em suas próprias cobiças. Geralmente acontece isso. Essa é a situação. A questão é que quanto mais tempo eu e você, nós levamos para lidar com isso e entender que em Cristo nós somos mais que vencedores, quanto mais tempo eu levo para lidar com isso e resolver isso, mais tempo eu levo para aceitar a minha cruz e viver o que o Senhor quer viver através de mim. Mais tempo eu levo para o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, se tornar eficaz e eficiente através de mim. Então eu preciso amadurecer e lidar com as rejeições com amor e com carinho, com as frescuras que muitas vezes a gente insiste em carregar com a gente, com as mazelinhas que a gente insiste, ai mas eu quero ser, sabe, para, está na hora de corrigir, está na hora de vir para cima, está na hora de olhar, isso aqui faz tempo que está me impedindo de ser testemunho de Jesus, eu vou mudar isso aqui, porque o espírito de profecia está sobre mim, e ponto final. Então essa é a questão. O fato, João 8,31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A minha, a sua, a nossa responsabilidade é tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, eu não desisto. Você sabe tudo. Não volto mais. Você viu que é uma decisão? Eu vou seguindo a Jesus Cristo, caminho, eu não desisto. Ponto. Põe um ponto nisso. Não
volto, mais, ponto, fecha, guarda, acabou, já era. Amém? É sua responsabilidade, minha responsabilidade, comigo, sua com a sua. Ah, mas o irmão da igreja não me cumprimentou. Cumprimenta você a ele. Tem gente que desvia porque alguém não cumprimentou ele na igreja, mas quer ser do xerebacanta nos cantos aí. Não vai ser, irmão. Agora, deixa eu falar com ela. Don't worry, be happy. Pastor, por que você é meio metido falando inglês? Porque eu sou metido. Estou brincando. Eu me converti, irmãos, ouvindo inglês, assim, e eu creio que o Senhor me fez, quando eu vou orar, e vou para os mantos, na oração, eu viro uma chave, eu começo a adorar inglês, orar em inglês, eu canto em inglês, não é para me achar, até porque eu nem falo direito, mas é porque é uma forma que Deus encontrou de eu conservar isso, então eu consigo me virar bem. Don't worry, be happy, não se preocupe, fique feliz, sabe por quê? Que Josué 1,5 diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais. Pastor, teologicamente isso daí é no Antigo Testamento. Claro que é, mas Jesus trouxe todas as promessas do Antigo Testamento para ele. Jesus também é aquele cara que é clamado em Salmo 2, que o Senhor fala a ele: pede-me e eu te darei as nações por herança. Herança, eu sou co-herdeiro com Cristo. Jesus pediu Guaratuba. Ei, Senhor, eis-me aqui, eu quero Guaratuba. Eu quero Guaratuba. Eu falo que todo homem de Deus que está sendo um líder de uma igreja, numa cidade, ele precisa pedir a cidade para Deus. Eu quero essa cidade. E vai para cima. Amém? Então lide com a rejeição logo de uma vez. Segunda coisa, resistência. Eu não vou ler o texto todo porque é muito comprido, Mateus 23, mas em casa leia Mateus 23, irmãos, do 13 ao 38, e veja as lapadas que Jesus dá. Existe um nível de relacionamento de Jesus, e quando essa pessoa se encontra nesse nível, a conversa é nesse nível. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, raça de víboras. Maceta. Leia lá. Agora, olha que em Atos 7, versículo 51, um jovem cheio do Espírito Santo fala: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Mataram os profetas. Isaías 65, versículo 2: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Profundo demais isso aqui. Profundo demais. Como andam os seus pensamentos? Para que caminhos os seus pensamentos estão te direcionando? Profundo, irmão. Então, no mundo mau e caído, onde a verdade é uma afronta e dói, não espere um abraço. Não espere um abraço. Se resistir às palavras de Jesus, vão resistir à sua. Porém, como nós aprendemos com o pastor Eibe, algo muito profundo, algo muito científico, a batata não enxerga o fogo na panela quando ela está cozinhando. Se você quer conhecer sobre isso, leia o livrinho Purê de Batatas. Ou seja, eles podem resistir à sua mensagem, mas eles não podem resistir à sua oração. Eles podem resistir às suas palavras, mas eles não podem resistir ao que eles veem em você. Só se ele fizer assim: lá vem o crente, não quero nem olhar, porque se eu ficar olhando para ele eu vou me converter. E às vezes você levar um Hadouken, aí... E essa frase aqui eu falo ela há muitos anos: antes de você falar de Deus para alguém, fale desse alguém para Deus.
Antes de falar de Deus para alguém, fale desse alguém para Deus. Amém? Porque nós precisamos entender alguma coisa, irmãos. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não vai ser bem-vindo em muitos lugares. Aquele negócio da política da boa vizinhança não vai funcionar em muitos lugares. Porque ali Deus não quer usar a tua boa vizinhança, Ele quer ser Deus. O sistema da grande prostituta não vai aceitar você botar a mão no manto vermelho dela e arrancar fiozinho dela. É para quem gosta de estudar Apocalipse. Não vai. Cadê o Lucas? O Lucas está nos mantos do Apocalipse. Preciso conversar contigo, cara. Tenho coisa para aprender com você. Vai. Não é assim para tocar na púrpura do manto vermelho da grande prostituta, do sistema babilônico que se instalou. Por isso que eu falo, cuide com finanças. Cuide com as finanças. As estruturas espirituais da maldade nas regiões celestiais de Guaratuba não querem que você invada, entre, ganhe. Não quer. E eles não vão brincar de casinha com você não, crente. Viu? O diabo não vai ficar brincando de casinha com você. Ah, mas eu quero. Então tá bom. O que você pode fazer? Te alertar. O que o diabo quer é se disfarçar de algo aparentemente legal, bacana, uma proposta, uau, para matar, para roubar e para destruir. Se liga, irmão, se liga. Quer se disfarçar. Que comunhão há entre Deus e as trevas? Olha o texto. Mateus 6,24, eu não lembro se eu coloquei no PowerPoint esse texto. Ninguém, irmãos, Jesus está falando aqui, ainda no Sermão da Montanha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Lembra que eu falei de ser inteligente? Se Deus quer, se para você ficar rico lá no céu, no que Deus tem para você, Ele entende que no desenho que Ele, leia Salmo 139, que Ele desenhou da tua vida, falou, para que Ele ganhe esse tesouro aqui no céu, que é gigantesco, eu preciso que Ele seja muito rico. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque Ele sabe que o seu tesouro será Ele e não as coisas. Então o seu coração estará nele e não nas coisas. Porque onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Outro texto, 2 Coríntios 6,14. Isso aqui é profundo demais. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem nas coisas impuras deles, e eu os receberei. Por que ainda encontramos crentes que esperam do mundo somente o que Jesus pode dar? Porque tem crente que espera de um sistema corrompido, prostituído, destruído, fadado ao lago de fogo e enxofre, sendo que nós temos tudo daquele lugar maravilhoso que é o Senhor. Por que eu espero de lá ainda? Mude os referenciais, mude o ponto de vista, olhe para o Calvário. O tetelestai na sua vida já aconteceu, então seja o tetelestai para fora. Seja, é isso que Deus está falando no meu coração, Leque.
seja tetelestai. A palavra tetelestai, os físicos dizem que a palavra já está ecoando no universo ainda. Aí quando você entende isso aqui, olha o versículo 18 desse mesmo texto. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Resista à tentação de se aliar a quem resiste ao seu Senhor e Pai. Resista à tentação de se aliar a quem resiste ao seu Senhor e Pai. Pregue a palavra, a verdade, em tempo e fora de tempo, se necessário você fala. E para encerrar, último tópico, afronta. Irmão, você vai receber afronta, ofensa, desrespeito, opróbrio. Ai, eu vim para Jesus, eu achei que eu ia andar pela rua agora desfilando numa carruagem. Irmão, isso pode até acontecer, mas saiba que vai ser debaixo de afronta, ofensa, desrespeito e opróbrio. Se nós não saber aprender a lidar com isso, como que nós vamos ensinar os nossos filhos a lidar com isso? Se eu me protejo, se eu vivo um drama para confiar em Deus, como que os meus filhos vão aprender a confiar em Deus? Se todo passo que eu vou dar depende da confiança em Deus, eu estou sempre titubeando em minhas decisões, eu peguei para mim, agora já era, agora não é mais teu, agora é meu também. Como que eu estou demonstrando para os meus filhos o quanto eu confio em Deus? Palavra do Alex, cara. Num culto de homens. Meu filho, o Senhor proverá o cordeiro. Uau! Aquele menininho sacrificava com seu pai Abraão há muitos anos. Ele sabia exatamente o que era necessário para montar um altar e um sacrifício. Quando o pai dele começou a amarrar ele no altar, ele já sabia o que aquilo significava. Ele sabia que tipo de nó que o pai dele dava para maniatar o bichinho. Ele deu o mesmo nó no braço do filho. Pai, cadê o cordeiro? Ame seu coração, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Como não chamar um homem desse de pai da fé, irmão? Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha afronta dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, quero pegar algumas, está grifado ali, ó. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Que proposta que foi feita para Jesus, que ele suportou o que ele suportou? Que proposta foi essa? Qual foi a conversa dele, de Deus, do Espírito Santo, que fez isso? O que o fez suportar não só o momento da crucificação, mas o momento, o processo da crucificação. E foi isso. Outra coisa que ele fala nesse versículo: considerai, pois, atentamente. A palavra considerai, analogizomai, é pensar sobre, é considerar profundamente. E o que é você considerar algo profundamente? É você analisar todo o entorno, todo o desdobramento do que levou aquilo e que vai levar aquilo. Isso é considerar profundamente.
E eu poderia colocar aqui tantas outras coisas, mas eu pelo Espírito Santo eu coloquei esse processo de crucificação. O Calvário começou no Getsemane. Jesus foi tão abalado emocionalmente, em uma alma inexistente na prévia eternidade, a ponto de suar sangue, de tamanha agonia. E a agonia usada aqui no texto significa grande medo, terror da morte, ansiedade. Espera aí, pastor, Jesus tinha isso? Deus é Espírito. E de repente, da eternidade à eternidade, esse Espírito resolve encarnar. Nascido de uma virgem, vem Jesus, o próprio Deus, na pessoa do Filho dele, Jesus Cristo. Nunca teve alma. E de repente ele sente emoções. De repente ele sente tudo que o ser humano sente. De repente Deus se coloca no nosso lugar e fala assim: eu preciso saber o que esses caras estão passando para poder salvar eles. E eles começam a sentir dor, começa a ser tentado, não pecou, mas foi tentado, passou por todas as provações que nós passamos, mas ele não pecou, não conheceu o pecado. Então de repente essa alma está lá, apavorada. O que está acontecendo? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Meu Deus. Segunda coisa, traído no coração por um dos seus. Jesus sabia, ele tinha discernimento, ele já tinha sentido o coração de um deles trair ele. O coração, a atitude, irmão, é fruto. Lembra que nós lemos em Isaías 65? Os caminhos são fruto de pensamento. E o Senhor já tinha visto o coração de Judas, traído ele. Terceiro, a traição veio publicamente. Quarto, preso por pregar por amor e o amor. 5, considerado mentiroso por falar a mais pura verdade. 6, levando sobre si o castigo de outros. O castigo dos outros foi sobre ele. 7, um bandido foi aclamado em seu lugar por um povo que provavelmente ele matou a fome e curou. Lembra dos 9 leprosos? Estuda lá em Lucas 17. 10 leprosos. Jesus chegou até eles e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Se apresentem ao sacerdote. Eles foram até os sacerdotes, foram curados. Um voltou. E esse um samaritano. Os outros judeus nem deram bola, ficaram lá. Então assim, muito provavelmente, quando ficou lá entre a escolha entre Barrabás e Jesus, eles escolheram Barrabás, 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 Barrabás. E com Jesus, crucifica, crucifica. Esse era o sinal que eles não podiam falar, que não alcançavam, então eles falavam de longe: ó, crucifica. Oito, inocente carregou a cruz que era do bandido culpado. Ele não cabia na cruz do culpado. Afinal de contas foi feito para ele, não para Jesus. Mas até porque inocente é inocente, mas ele foi forçado. Ele se entregou, mas para caber forçaram ele. 10, ainda nos últimos minutos foi insultado. Olha o texto, Mateus 27, eu acho que não está no PowerPoint, eu vou ler, versículo 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançavam a cabeça, dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas, que estavam flanqueando os ladrões e anciãos, zombavam e diziam: salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desce da cruz, então cremos nele. Agora olha o 43. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus.
Daí vai largar a cruz? Eu quero seguir Jesus, tome sua cruz. Mas quando vem alguma coisa para você confiar em Deus, o que eles querem ver em você? Alguém como o Senhor. Eu estou dentro de um propósito. Nada vai me tirar daqui. Nada me arranca daqui. Confiou em Deus. Versículo 44, também os ladrões que haviam sido crucificados com eles os insultavam. 11. E os seus? Onde estavam os seus discípulos? Ficou somente a sua mãe e seu discípulo João, que recebeu um dos chamados mais profundos e poderosos. 12. Matou a sede da humanidade com água eterna, mas lhe deram um ensopo. Sentiu a dor. Peraí que eu bati o dedo aqui e roubaram o meu esboço. Eu não quero falar errado. Sentiu a dor de ser totalmente, 100% humano, a ponto do pecado de toda a humanidade estar sobre ele, ainda que não tenha cometido nada. Sendo eterno, sentiu o momento da separação dele com o Pai, momento inédito da eternidade à eternidade. Deus se separou de Deus por causa de mim e de você. O pecado da humanidade veio sobre ele. Não há comunhão entre Deus e trevas. Não dá para ficar junto. Eloá, Eloá, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Mesmo já morto, teve seu corpo tocado de forma violenta, desrespeitosa, e até morto foi violado dessa forma. A pergunta é a seguinte: o que é tão forte em sua vida que te faz desistir? Não desistir. É que me confundiu aqui. O que é tão forte em sua vida que te faz não desistir? O que é tão precioso para você que faz com que você pague o preço que tiver que pagar? Atos 6, versículo 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém. Pode ficar de pé, por gentileza. Atos 6, versículo 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. O que está acontecendo aqui em Guaratuba, na nossa igreja? Estevão, um jovem, cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram, olha só dentro do dinheiro. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. 12. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Estevão, primeiro diácono da igreja, pregava com ousadia, alimentava os pobres, como diz o verso 8, cheio de graça, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Estevão era jovem, apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo, e por causa dessa paixão, desse amor, ele foi injuriado, levado ao apedrejamento. A minha pergunta é: alguém aqui já foi apedrejado por causa do amor a Jesus? Não, nenhum de nós, irmãos. Está acontecendo no mundo afora, é normal. Está acontecendo. Não, isso que não parou, acontece ainda. Enquanto os que o inquiriam, o do sinédrio, né? Eles não puderam suportar a sabedoria que o Espírito Santo dava a ele. Olha o versículo 15 de Atos 6. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo.
eu te aconselho e te encorajo a ler Atos 7. Ou melhor, 6, 7 e 8. Levaram ele para o apedrejamento após o confronto com a verdade que receberam desse jovem. É um capítulo inteiro cheio de Jesus, do poder de Deus. E mesmo estando em face da morte, ele deu o exemplo que ele tinha. Versículo 58. Expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele nos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. No apedrejamento, o amor que ele tinha por Jesus levou ele ao apedrejamento. E o amor que ele tinha por Jesus, que levou ele ao apedrejamento, fez ele amar e perdoar aqueles que o apedrejavam. Que amor é esse? Eis a alegria que foi proposta a Jesus. O amor que eu te amei, você vai amar eles e eles vão amar os outros. Que amor é esse? Como se vive isso, meu Deus? Aí você vai para Atos 8. Aconteceu isso aqui, interessante, que eu não coloquei aqui, mas um outro evangelho mostra. Estevão, nessa hora que estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos, e aí, do lado de Deus estava Jesus de pé. De pé. A palavra do Senhor diz que Jesus está sentado à destra de Deus no seu trono. Mas nesse momento, a imagem que vem, o que eu entendo é Jesus falando para Deus: Deus, meu Pai, é agora que eu volto. Deus, calma, Jesus, é só o primeiro. Que ele olhou e viu Jesus de pé no trono. Eu não sei, eu vou perguntar para Jesus: Jesus, qual foi? O que rolou? Me conta. Atos 1:8, depois da morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Perseguição em Jerusalém. Todos os discípulos apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Atos 8:1. Vamos vir para Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Começou um avivamento, irmão. Começou um grande avivamento e hoje estamos aqui. Os confins da terra somos nós para eles. O que eu quero que você entenda: a cruz vem antes da glória. Por quê? Porque a manifestação do poder de Deus acontece na mesma intensidade em que você não nega a sua cruz. Quanto mais você resolve, entende, fala: eu sou teu, meu Deus, faz o que o Senhor quiser, mais você se entrega, mais Deus pode operar através de você. Eu não quero somente Deus operando em mim, eu quero que Deus opere através de mim. Que o Espírito Santo te encha de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de conselho, de amor, de temor, de força. Que Ele oriente os teus passos, que Ele te ensine os princípios eternos que pavimentam o seu caminho de peregrinação nessa terra, e que a palavra dele seja essa luz, ilumina os seus passos, que a luz para os seus pés, ilumina o seu caminho, e assim seja na tua vida, meu irmão. Existe uma glória esperando a nossa vida, só que nós não podemos fugir desse estilo de vida que nós temos preparado. Não fuja, não fuja, não fuja da rejeição, da afronta. Não fuja. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Começou ali, irmãos, começou ali o grande avivamento do mundo. Quero orar, Senhor, que o Senhor possa nos mostra a nós aqui, Senhor,
tua área da nossa vida, onde nós estamos tirando o domínio do Senhor. Mostra onde nós estamos negando a cruz na nossa vida. Mostra onde o medo da rejeição, o medo da afronta, o medo da resistência está nos fazendo recuar daquilo que Deus tem para nós. O medo de mudança, o medo de aceitar, o medo de quebrantar, o medo de se humilhar. Ensina-nos, Senhor, a caminhar que o Senhor tem por nós e para nós. Essa cidade vai conhecer quem é o Senhor. Essa cidade vai conhecer quem é Jesus Cristo. O poder está em suas mãos, Senhor. O domínio está nas suas mãos. O Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, em nome de Jesus, meu Deus, revela isso nessa igreja. Revela no coração de cada irmão que está aqui. Revela nos seus passos, Pai, nas suas famílias, nos seus filhos, no seu trabalho, onde eles estiverem, Senhor. Brilha a tua glória, queima o teu fogo, incendeia neles e através deles, Senhor. Que a palavra da verdade esteja neles e o testemunho de Jesus brilhando com o espírito de profecia, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vão em paz, na graça, no amor, no favor e na consolação do Espírito